Uma empresa pretende fazer uma campanha de divulgação nas duas maiores cidades portuguesas, Lisboa e Porto. Foram distribuídas 10.200 rifas nestes dois grandes centros para sortear um prémio no valor de 10.000 euros. Sabemos que 7.000 rifas foram distribuídas em Lisboa, 3.200 rifas foram distribuídas no Porto, 20% das rifas distribuídas em Lisboa foram oferecidas e as restantes vendidas, 15% das rifas distribuídas em Porto foram oferecidas e as restantes vendidas. Vamos selecionar então uma rifa para ver quem ganha o prémio. Sabendo que a rifa vencedora foi oferecida, determina a probabilidade de ter sido distribuída em Lisboa. Estamos notoriamente aqui a falar de probabilidade condicionada, não é? Vamos fazer a 3.1 e depois já vamos ao problema de contagem na 3.2. Então na 3.1 nós temos um total, vou só escrever aqui, 10.200 rifas, ok? E estão aqui a pedir então uma probabilidade condicionada. Eu vou resolver este problema por dois processos. Isto porque existe uma resolução típica que é fazer um diagrama em árvore para estas questões da condicionada, mas esse diagrama não é obrigatório, há até quem não goste, há quem faça uma tabela para organizar os dados ou há quem não faça nada. Eu vou então desta vez fazer aqui duas sugestões. Faço uma com a árvore e vou fazer uma resolução sem aplicar qualquer esquema auxiliar, utilizando até a lei de Laplace apenas, ok? Bom, mas para isso é importante percebermos aquilo que nos estão a pedir, escrevermos isso em termos de probabilidade e para isso convém definirmos acontecimentos. Como aqui na pergunta está, foi oferecida, determina a probabilidade de ter sido em Lisboa, distribuída em Lisboa, vamos definir aqui um O, que será o acontecimento, rifa oferecida, ok? Rifa oferecida, e definimos um outro acontecimento aqui que poderá ser então L de distribuída em Lisboa, ok? Distribuída em Lisboa. Ora, muito bem. E então vamos escrever aqui em primeiro lugar aquilo que nos pedem. Estão-me a pedir a probabilidade de L ter sido distribuída em Lisboa, sabendo que foi oferecida, ok? Sabendo que foi oferecida. Bom, e nós sabemos que existe uma fórmula aqui para a condicionada, mas eu, à partida, até nem vou trabalhar aqui para já com a fórmula. Vou pensar na lei de Laplace, número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis, ok? Reparem, quando estamos numa condicionada, aquilo que nós sabemos que aconteceu é um dado adquirido, é uma certeza, e por isso condiciona os nossos casos possíveis, ou seja, os nossos casos possíveis serão vistos atendendo a que nós sabemos que a rifa foi oferecida. Ok? E portanto, se quem ganhou a rifa foi uma rifa oferecida, os nossos casos possíveis são todas as rifas oferecidas. Como é que nós contamos quantas rifas foram oferecidas? Se olharmos aqui para os dados, temos aqui tudo, não é? Temos que 20% das rifas distribuídas em Lisboa foram oferecidas. Então basta determinar 20% de 7.000. Bom, podiam fazer regra 3 simples, 100% estava para 7.000, 20% estava para X, mas não é necessário, é só fazer 0,2 vezes 7.000, já estamos à vontade a fazer isto, penso eu, mais, e agora vou somar com as oferecidas também no Porto, para contar as oferecidas todas, ok? Então é 15%, é 0,15 vezes 3.200. Bom, isto dá todas as rifas oferecidas, ok? Eu vou aqui contar, dá 1.880, foram 1.880 rifas oferecidas, ok? Bom, então estes serão os nossos casos possíveis. E quais serão os casos favoráveis? Bom, reparem que nós queremos a probabilidade de terem sido distribuídas em Lisboa sabendo que foram oferecidas. Então são das oferecidas, aquelas que foram distribuídas em Lisboa. Ok? Das oferecidas. Então, quantas são essas? São 20%. 20% das distribuídas em Lisboa foram oferecidas. Porque, reparem, até relembrando aqui a forma da condicionada, nós conseguimos perceber melhor que queremos esta interseção, não é? Queremos a probabilidade de L e O. E quantas são as que são de Lisboa e oferecidas? São estes 20%, ok? Então eu posso fazer aqui 0,2 vezes 7.000, que dá, ora, 0,2 vezes 7.000 vai dar 1.400, ok? 1.400, vamos aqui escrever, devem escrever isto no teste, ok? Foram distribuídas em Lisboa e oferecidas, ok? Em Lisboa e oferecidas, ok?
Bom, e então basta colocar aqui, porque agora reparem numa situação, eu estava a falar só da lei de Laplace, é verdade, eu agora tenho aqui duas probabilidades. Se eu colocasse aqui estas probabilidades, teria de fazer então agora leis de Laplace no numerador e denominador, não é? Então teria de fazer aqui 1880 sobre 10.200 e teria de fazer no numerador 1400 sobre 10.200. Se pensarem aqui no produto dos extremos pelos meios, veem que o 10.200 vai cortar com, portanto, com o 10.200 do denominador, não é? E, portanto, ficamos só com isto, 1.400 a dividir por 1.880, que era o que eu ia fazer no início e é o que vou fazer agora. Vou, portanto, apagar e vou colocar só casos favoráveis sobre casos possíveis. Ok? Portanto, os meus casos possíveis são 1880, os casos favoráveis são 1400. E, portanto, não apliquei a fórmula da condicionada. Fiz pela lei de Laplace, ok? Fiz pela lei de Laplace. E vocês escreveriam isso no teste pela lei de Laplace, que é o quociente entre o número de casos favoráveis e possíveis. Temos que, e calculavam aqui estas, diziam que isto eram os casos possíveis, isto eram os casos favoráveis e estava feito, ok? Bom, temos então o problema resolvido. Vamos só fazer aqui a conta para colocar uma aproximação, uma vez que pede com duas casas decimais. Vamos fazer 1400 a dividir por 1880, que dá aproximadamente 0,74, ok? 0,74. Bom, e agora vou fazer por outro processo, porque há pessoas que estão muito habituadas a fazer assim, não há problema nenhum, podem fazer então de várias formas, ok? Bom, então definimos também aqui estes acontecimentos e agora vamos tentar organizar isto então numa árvore para ver o que se passa. Como é que nós devemos começar esta árvore? Devemos começar pelo seguinte. As rifas pode ter acontecido duas coisas. Podem ter sido distribuídas em Lisboa ou no Porto. Bom, eu vou colocar uma coisa para não estar a definir outro acontecimento ali. Se não tinha que colocar P distribuída no Porto, vou colocar não L, uma vez que também só são dois locais. Se fossem mais locais já não podia fazer isto, né? Vou colocar não L, que é o contrário do L, que é Porto, ok? E aqui, se foram distribuídas em Lisboa, o que é que pode ter acontecido? Podem ter sido oferecidas ou não oferecidas, ok? Podem ter sido oferecidas, se foram para o Porto, ou não oferecidas. Bom, porque é que eu comecei a árvore assim? Comecei a árvore assim porque eu tenho aqui uma condicionada. O que é este 20%? Este 20% é distribuídas, oferecidas sabendo Lisboa, ok? É oferecidas sabendo Lisboa, então tenho esta probabilidade aqui para colocar na árvore. Então isto era uma indicação que devia começar a árvore desta forma, ok? Se aqui é 0,2, aqui será 0,8. Distribuídas em Lisboa, vamos fazer 7.000 sobre 10.200, a ver, e vamos simplificar a fração, ok? Sobre 10.200, vamos fazer aqui 35 sobre 51, para colocar em fração, 35 sobre 51. As outras, no Porto, são 3.200 a dividir por 10.200, que dá 16 sobre 51, tinha que ser o contrário, ok? Ou seja, nós podíamos até ver que 35 mais 16 teria que dar 51, porque isto tem que dar 1, ok? 35, 45, 51. Muito bem. Temos aqui 15% das rifas distribuídas no Porto, sabendo Porto, foram oferecidas, 15% aqui. E então aqui será, ora, 85, ok? 85%. E temos a árvore completa. Quando temos a árvore completa, o problema também está fácil de resolver. Então eu vou fazer aqui a laranja, supondo que ainda não tenha resolvido o problema, não é? Vou pegar na condicionada. Bom, isto que nos estão a pedir teríamos que ver em qualquer das opções. Probabilidade de L sabendo O. Aqui então dava jeito de ir pela forma, probabilidade de L e O, sobre P de O. Apliquei aqui a forma da condicionada. Depois, probabilidade de L e O é a probabilidade de L vezes a probabilidade, cuidado que isto não é uma interseção, ok? Eles não são independentes. Portanto, eu não vou multiplicar por probabilidade de O. Isto não é o P de O, isto aqui. Porque senão os acontecimentos aqui teriam que ser independentes, não é? Eles não são independentes. Portanto, esta multiplicação que eu vou aqui fazer, o que eu tenho ali é uma condicionada. É a probabilidade de O sabendo L barra L, ok? Ou sabendo L.
que está tudo ali na árvore, portanto, sabendo L, sobre P de O. E o P de O onde é que está? Bom, eu tenho aqui o oferecida e tenho também aqui o oferecida. Eu, quando vou fazer o P de O, tenho que colocar as duas situações, os dois caminhos que me levam ao O, não é? Que me levam às rifas oferecidas, porque ela, para ser oferecida, pode ter sido em Lisboa e oferecida, ou no Porto e oferecida. Portanto, o que vamos fazer aqui é P de L vezes P de O sabendo L, mais, portanto, vamos por este caminho ou por este, ok? P de não L vezes, bom, ficou ali um bocadinho apertado, eu vou só escrever um bocadinho mais atrás, peço desculpa, isto também é rápido, mas assim fica-se a perceber melhor. Ficamos então com o seguinte, P de L vezes P de O sabendo L, ou então P de não L vezes P de O sabendo não L. Ok? Bom, e agora é só ir à árvore e multiplicar isto tudo que aqui está. 35 sobre 51 vezes 0,2, portanto, seguir este caminho, isto vezes isto, sobre, e agora vamos seguir estes dois caminhos, 35 sobre 51 vezes 0,2 mais, isto é um 5 aqui, 16 sobre 51 vezes 0,15. Ok? E temos assim o problema resolvido, pois era uma questão de fazer as contas e isto logicamente terá que dar aproximadamente 0,74. Cuidado aqui com os parênteses, se fizerem isso tudo na calculadora, façam primeiro o numerador, porque senão, ou então coloquem um parênteses, se colocarem tudo na máquina junto, coloquem um parênteses aqui para estar tudo a dividir, ok? Bom, fica resolvida então assim a 3.1 por estes dois processos. Vamos a 3.2, que diz o seguinte: considera agora que 10.200 rifas, as 10.200 rifas estavam numeradas de 1 a 10.200, portanto, normal, não é? Quantas dessas rifas têm números ímpares maiores que 5.000, menores que 10.000 e com os algarismos todos diferentes? Bom, queremos saber então quantas rifas têm estas restrições. Temos aqui três restrições. Tem que ser números maiores que 5.000, tem que ser menores que 10.000 e tem que ter os algarismos todos diferentes. Vamos começar a explorar estas restrições, ok? Isto é um problema de contagem, de números, não é? Portanto, interessa a ordem e por isso é daqueles exercícios em que nos dá jeito ver os tracinhos para aplicar o princípio fundamental da contagem. Se nós repararmos já nesta restrição, tem que ser menores que 10.000. Então, quantos algarismos é que pode ter o nosso número da rifa? Só pode ter 4. Okay? Porque se tivesse 5 algarismos, bom, qualquer número com 5 algarismos é superior a 10.000. Okay? Só não é o 10.000, mas o 10.000 também tem algarismos iguais e teria que ter números diferentes, tinha que ter algarismos todos diferentes e, portanto, qualquer algarismo com 5 dígitos. Aqui não pode estar o 0, né? Senão não tem 5 dígitos. Portanto, para ter 5 dígitos, teria que ser obrigatoriamente superior a 10.000 e isso não pode acontecer. Portanto, isto era logo uma informação para nos levar a trabalhar só com 4 dígitos, porque eles têm que ser menores que 10.000. Ok? Então vamos pensar só aqui em 4. Bom, agora vamos fazer o seguinte. Tem que ser maiores que 5.000, tem que ter os algarismos diferentes e tem que ser ímpares. Aliás, nós tínhamos aqui 4 restrições, eu falei só em 3, não é? Temos 4. Tem que ser ímpares, tem que ser maiores que 5.000, tem que ser menores que 10.000 e tem que ter os algarismos todos diferentes. Bom, esta já está satisfeita, esta restrição, ou falamos aqui só em 4 dígitos. Depois, eles têm que ser ímpares, ou seja, para aqui só podem vir algarismos ímpares. Vamos colocar aqui os pares e os ímpares para percebermos melhor. Portanto, os pares são o 2... bom, vamos meter o 0 também, porque se acabar em 0 também é par, não é? Vamos meter então 0, 2, 4, 6 e 8. Ou seja, temos 5 e ímpares. Para ser ímpar tem que terminar em 1, em 3, em 5, em 7 ou em 9. Também são 5, não é? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ou seja, as opções que eu tenho para aqui são o 1, pode ser o 1, pode ser o 3, pode ser o 5, pode ser o 7,
pode ser o 9, não é? Para o número ser ímpar. Muito bem. Mas depois vamos analisar as outras. Tem que ser maior que 5.000. Para ser maior que 5.000, o que é que pode acontecer aqui no primeiro, aqui neste algarismo dos milhares? Portanto, pode ser o 5, como eles têm que ser todos diferentes, de certeza que se aqui tiver o 5 vai ser sempre maior que 5.000. Pode ser o 6, o 7, o 8 ou o 9, não é? Vou chegar um bocadinho aqui mais para baixo, não interessa estar a... Bom, e agora vamos analisar aqui uma coisa que era o mais complicado disto tudo. Aliás, é onde está o problema, onde costuma estar o problema nestas situações de contagem, é no que eu vou falar agora, ok? Por isso chama especial atenção para o que se vai passar aqui a seguir, porque realmente é onde se encrava, é onde as coisas começam a correr mal, é onde nós deixamos de saber o que fazer nesta situação, não é? Em situações em que queremos contar restrições como estas que aqui estão. Porque vamos reparar aqui numa coisa. Temos ainda a restrição que eles têm que ter algarismos todos diferentes, não é? Têm que ter algarismos todos diferentes. Então eu penso assim, bom, eu tenho para aqui 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades, ok? Eu ao colocar aqui pode ser o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, mas só lá pode estar 1. Coloco então, tenho 5 possibilidades, não é? E para aqui tenho quantas? 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 também. Será assim? Bom, vamos pensar aqui numa situação. Se eu por acaso, se tiver aqui o 6, se for este o 6 que aqui está, realmente para esta posição final eu tenho 5, porque não entra em conflito, porque eu aqui não tenho o 6, não é? E por isso tenho que garantir que são todos diferentes, mas como aqui não está o 6, se o 6 estivesse aqui colocado, ok, tinha 5 possibilidades para aqui. Mas agora vamos pensar que é o 5, ou o 7, tanto faz. Vamos pensar que era o 7 que estava aqui. Se fosse o 7 que estivesse aqui, eu colocava então aqui 5 possibilidades, podia ser o 7, mas eu para aqui já não tinha 5 possibilidades, porque eles não podem ser iguais, e como ali está o 7, já só tinha 4, não era? Já só tinha 4 possibilidades. Bom, quando isto acontece é porque as restrições estão aqui a entrar em conflito uma com a outra. Nós não podemos continuar o problema assim, ok? Nós temos que separar isto em O's e trabalhar estas situações que entram em conflito de forma separada. É isto que tem de acontecer. Portanto, nestes problemas de contagem, embora sejam, eu admito que sejam um bocado complexos, alguns, mas se tivermos este cuidado, se vamos vendo as restrições, se elas entrarem em conflito, vamos dividindo em O's, a coisa torna-se fácil, ok? E é isso que vamos então fazer, por causa deste conflito. Portanto, eu não posso ter aqui um 4 e um 5 ao mesmo tempo. Não é? Se aqui tiver um número que seja, por exemplo, o 6, o algarismo 6, então tinha 5 possibilidades para aqui. Se aqui tivesse o 7, por exemplo, já só tinha 4. Bom, em que é que ficamos? Há um conflito. E, portanto, vamos dividir isto em O's, ok? Então, e o que é que vamos colocar nos O's? Bom, simples, vamos colocar as situações que não entram em conflito. Ou seja, posso colocar aqui as situações que têm aqui números ímpares e coloco no outro O as que não têm números ímpares. Portanto, se tiver aqui o 5, o 7 ou o 9, pode acontecer uma coisa. Vamos já ver, ok? Ou então, pode estar aqui o 6 ou o 8 e já pode acontecer outra daquele lado. Vão perceber a ideia? Eu vou então agora apagar aqui, para resolver este conflito, vou aplicar aquele OU. Nós já sabemos que um OU é um mais, não é? No fundo estamos a contar em separado as coisas que entram em conflito uma com a outra. E portanto estaremos a seguir o exercício com todos os cuidados. Ora bem, então aqui tenho 3 possibilidades. Bom, e como eu tenho a certeza que aqui está um número ímpar, e como aqui tem também de ser ímpar, eu sei que tenho 5 ímpares, mas há um ímpar que já está aqui. Bom, então eu só tenho 4 possibilidades aqui para esta posição, ok? E assim já não há conflito nenhum, porque aqui é só ímpares. Seja o 5, o 7 ou o 9, eu tenho sempre aqui 4 possibilidades, ok? Bom, e depois quantas tenho aqui para esta posição? Bem, agora vamos pensar. Eu tenho, ao todo, tenho 10 algarismos à escolha, do 0 ao 9. Se 2 já estão colocados, já está um aqui nesta posição, já está outro aqui no final, então já só tenho 8 possibilidades para aqui, porque não pode ser igual a nenhum dos outros. E depois tenho 7, porque também não pode ser igual ao que está aqui colocado. Ok? E assim estou a garantir todas estas restrições. Bom, agora aqui tenho 2 possibilidades. Aqui já tenho 5, não é? Porque eu tenho a certeza que os que vêm para aqui têm que ser ímpares, e eu tenho ali 5 ímpares. Pode ser um ímpar qualquer, porque ele ainda não foi colocado aqui, porque aqui são só pares.
E aqui tenho na mesma 8 possibilidades, porque não pode ser o que foi colocado aqui na primeira posição e na última, vezes 7, ok? Por isso, esta situação é um mais aqui, não é? Estamos a somar. Vamos agora fazer as contas. Isto dá, portanto, 3 vezes 8 vezes 7 vezes 4. Dá 672. 672 mais, ora, 2 vezes 8 vezes 7 vezes 5, que dá 560. E isto dá, tudo somado, vai dar 1232, salvo erro. Ok, 1232. Vou só confirmar aqui o resultado para ver se não me enganei aqui em nenhuma situação. Parece que sim, está correto. E portanto está feito. Quantas rifas tem números? O número de rifas nestas condições é 1232.